Presidente Bolsonaro assina pacote anticorrupção de Sérgio Moro no Palácio do Planalto. Ministro leva pessoalmente projeto de lei para deputados e senadores. O bunker de Paulo Preto, operador de propina, em delação premiada, diz a justiça que ex-diretor da Dersa guardou 100 milhões de reais numa casa e num apartamento em São Paulo. Esquema de corrupção no Ministério do Turismo. Robson Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria, é um dos 10 presos hoje pela Operação Lava Jato. Maduro só aceita ajuda humanitária se for da Rússia. A Venezuela espera a chegada de 300 toneladas de alimentos e remédios de Moscou. Violência contra a mulher. Depois de sofrer espancamento durante 4 horas, empresária Elaine Caparrós disse que seu agressor tinha vontade de matar. Começa agora RB Notícias, com Hermano Hennig e Camila Smith. Olá, boa noite. Boa noite. O site da revista Veja divulgou hoje os áudios das conversas entre o presidente Jair Bolsonaro e Gustavo Bebiano, então secretário-geral da presidência, demitido ontem. Os áudios comprovam que eles se falaram 3 vezes na terça-feira passada, 12 de fevereiro, como mencionou Bebiano antes de ser demitido pelo filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro. As conversas entre o presidente Jair Bolsonaro e Gustavo Bebiano aconteceram por WhatsApp. O filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, escreveu nas redes sociais que Bebiano não conversou com seu pai e que tudo era uma mentira absoluta. Na quarta-feira, Bebiano enviou a Bolsonaro uma mensagem em que se queixava do comportamento de Carlos. Capitão, há várias formas de se falar. Nós trocamos mensagens ontem 3 vezes ao longo do dia, capitão. Falamos da questão do Institucional do Globo, falamos da questão da viagem, falamos por escrito. E qual a relevância disso? As coisas precisam ser analisadas de outra forma. Tira isso do lado pessoal. Ele não pode atacar um ministro dessa forma. Nem a mim, nem a ninguém. Isso está errado. O presidente respondeu defendendo o filho. Gustavo, dizer que usou o WhatsApp para falar 3 vezes comigo, aí é demais da tua parte. Aí é demais e eu não vou mais responder a você. Ney Gonçalves Dias, boa noite, Ney. O ponto de discórdia aí parece ser a forma da conversa. O presidente disse que não conversou e Bebiano disse que conversou. Porque falar no WhatsApp também é conversa? O que é que você acha, Ney? História de WhatsApp. Boa noite, Hermano. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. O WhatsApp é o órgão vocal da tecnologia atual. Ou seja, no passado, que não tinha WhatsApp, quando as pessoas se falavam, se entendia que um estivesse falando para o outro respondendo para este. Mas isso uns 400 anos para trás. Então, a fala simbolizava uma manifestação vocal. Por que o WhatsApp mudou? Porque ele criou uma nova forma de comunicação. A pessoa escreve, a outra recebe, a pessoa responde. Qual a diferença para a fala vocal? Nenhuma diferença. Não tem nenhuma diferença. O problema aqui é de comunicação. Antigamente, a gente se comunicava normalmente, desde criança, pela fala. Hoje, a gente se comunica como virtualmente. Qual é a fórmula virtual mais acessível para o povo do mundo inteiro? É o WhatsApp. Poderia ser uma carta, uma correspondência, mas só o cara tinha que aprender a ler, tinha que ir no correio colocar a carta lá, a carta tinha que chegar.
Ou então o sujeito gravava lá uma fita, mas fita não tem mais aonde tocar. Então é o WhatsApp, o órgão vocal de comunicação dos dias atuais. Tanto é verdade que o presidente respondeu ao ministro, então, Bebiano. Olha, não vou falar mais, não sei o quê, papapá. Ele respondeu, se comunicou. Qual é a diferença disso para uma fala verbal? Para uma fala vocal? Não tem nenhuma diferença. Os tempos são outros. O problema, irmão, não é a forma de se falar, vocal, escrita, virtual. O problema é a comunicação. Esse governo só faz besteira desde que tomou posse. Eu vou rememorar rapidamente. Primeiro, o filho do Bolsonaro falou que para fechar o Supremo precisava de um sargento e um soldado. Deu um rolo danado no começo do ano. Depois o presidente veio a público e disse: eu vou abaixar o imposto de renda de 25 para 15. O Marco Sintra, aqui de São Paulo, que é o chefe da Receita, saiu correndo da Receita e pediu, pelo amor de Deus, para falar na televisão, para dizer: o presidente se enganou, não é bem isso, não é bem aquilo. E o presidente estabeleceu normas da época da reforma da Previdência que não podia, não era aquilo. Aí veio o chefe da Casa Civil, convoca a imprensa às 5h30 da tarde. Então, sabe o que houve? Houve o equívoco do presidente. Mas como é que o presidente comete um equívoco desse, irmão? Veio a público e disse que vai abaixar o imposto de renda. Como é que pode uma coisa dessa? Começo de mandato, Ney. Começo de mandato. Mas isso é coisa pessoal, irmão. Isso não é coisa técnica, institucional. Isso são vícios pessoais. São pessoas acostumadas a falar o que querem. Só que o presidente da República não pode falar o que quer. O presidente da República não pode governar com os seus 3 filhos. Eles estão empregados. Um é vereador no Rio, outro é deputado federal em Brasília, outro é senador. O que é mais que eles querem? Camila Smith. Foi preso hoje em São Paulo Paulo Vieira de Souza, operador financeiro ligado ao PSDB. Segundo o procurador Roberson Pozombon, o operador tinha cerca de 100 milhões de reais em espécie em 2 apartamentos na capital paulista. O valor guardado por Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, é o dobro do encontrado nas malas do ex-ministro Gedel Vieira Lima, preso em 2017. A Polícia Federal encontrou 51 milhões de reais em um dos apartamentos de Gedel em Salvador. O ex-diretor da Dersa e operador financeiro ligado ao PSDB foi preso na fase de número 60 da Operação Lava Jato. Ele foi levado à Superintendência da Polícia Federal de São Paulo. Agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-senador pelo PSDB, Aloísio Nunes Ferreira, suspeito de receber propina da Odebrecht. Paulo Vieira de Souza é apontado como peça-chave na lavagem de milhões de reais em favor da Odebrecht. De acordo com o Ministério Público Federal, o setor de operações estruturadas da empresa, que gerenciava as propinas para agentes públicos, teve um aumento na demanda em 2010 por causa das campanhas eleitorais. Paulo Preto disponibilizou 100 milhões de reais em espécie à Adir Assad, um dos operadores do esquema. Assad, por sua vez, repassava o dinheiro ao doleiro Álvaro Noves, que realizava os pagamentos a agentes públicos e políticos, a mando da Odebrecht. A operação desta terça-feira aprofunda a investigação de um esquema de lavagem de dinheiro de corrupção praticado pela Odebrecht. Gerentes e dirigentes da Petrobras receberam dinheiro em espécie da empreiteira, segundo o Ministério Público Federal. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson de Andrade, foi preso hoje pela Polícia Federal na Operação Fantoche. A operação investiga esquema de fraude no Sistema S, entre elas o SESI, Serviço Social da Indústria. A investigação aponta que um grupo de empresas vem executando contratos desde 2002 por meio de convênios tanto com o Ministério quanto com o SESI. Eles receberam mais de 400 milhões de reais por esses serviços. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, afirmou que não teve acesso à investigação e acredita que tudo será devidamente esclarecido. De acordo com a investigação, a Aliança é a principal empresa beneficiada com supostos desvios
e teria fechado vários contratos com o SESI para desenvolver uma série de projetos culturais, como o Cine SESI Cultural. Mais de 10 projetos são investigados. O SESI esclareceu que todos os contratos de patrocínio respeitam as leis de licitação e têm processo transparente publicado em jornais. Eles informaram ainda que irão colaborar com as investigações realizadas pela Polícia Federal. Os ministros Sérgio Moro, da Justiça, e Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, entregaram hoje à tarde o pacote de projetos anticrime do governo ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. São 3 projetos com medidas contra a corrupção, crime organizado e crimes violentos que agora serão analisados pelos parlamentares. Os textos alteram 14 leis e endurecem penas de diversos crimes. Entre as propostas apresentadas estão a criminalização do Caixa 2, que é o dinheiro de campanha não contabilizado oficialmente, e a autorização para prender pessoas condenadas criminalmente em segunda instância. A ideia inicial do governo era apresentar um único projeto de lei que tratasse de todos os assuntos, mas os temas acabaram sendo desmembrados em 3 projetos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou que com a apresentação do pacote, o governo está mostrando a que veio, mas que está aberto à discussão no parlamento. Nos bastidores, a avaliação de parlamentares é de que separar os assuntos facilitará a aprovação das medidas de combate à corrupção e aos crimes violentos. Nos últimos anos, a Câmara já discutiu projetos que tratavam da criminalização do Caixa 2, mas a matéria não avançou diante da resistência dos deputados. Pesquisa Datafolha aponta que moradores do Rio têm mais medo das milícias do que dos traficantes. Veja daqui a pouquinho, depois do intervalo. Nós voltamos já.